Olhe para o seu celular nesse exato momento. Observe a quantidade de aplicativos, jogos e redes sociais que você tem presente aí mesmo, nesse dispositivo. Você já parou para pensar como esses dados são trafegados e gerenciados no dia a dia? Esse é o mundo do DBA, o administrador de banco de dados. Ele trabalha com esses dados e é uma área que está em crescente demanda por vagas, projetos. E o LinkedIn, Glassdoor e outros sites de emprego não me deixam mentir. Se você gosta de tecnologia e quer entender como funcionam os bastidores dessa profissão em crescimento, fica no vídeo que eu te explico melhor. Bem-vindos ao canal DBA Sincero, eu sou o Harrison Ford e nesse vídeo eu vou tentar passar a receita para vocês de como ter uma carreira de sucesso como DBA. Quer dizer, se você vai ter sucesso ou não, depende de você, mas eu vou fazer a minha parte. Me ajuda aí, né? O que seria o DBA? Ele é responsável por cuidar e armazenar os bancos de dados de uma determinada empresa, ou de um determinado projeto, vamos dizer assim. E de forma simplificada, o que seria um banco de dados? Seria um armário gigante, onde você armazena ali as informações. A gente poderia ir comparando esse armário gigante com uma base de dados inteira, cada gaveta ali do armário como uma tabela, algo nesse sentido. Mas a gente vai entrar mais no detalhe no decorrer do tempo. Indo nessa analogia do armário, os dados eles precisam estar organizados, seguros e bem distribuídos. Então, você tem algumas características que o DBA é responsável diretamente por elas. Às vezes a gente acaba resolvendo alguns problemas que no começo só você e Deus sabia, mas no final só Deus sabe, porque você não sabe mais. Porque aí é profissionalismo. Então a gente acaba resolvendo alguns problemas de forma não tão voluntária assim, o que acaba dando um pouco de emoção na profissão. Bom, também preciso ser sincero, às vezes você vai ter aquela sensação de que as linhas de códigos ali, os processos de banco te entendem melhor do que as pessoas, por interagir tão bem mais com as máquinas do que com os seres humanos. E também você vai ter interação com desenvolvedores, que são seres que vão estar sempre próximos ali, o DBA trabalha em proximidade com algumas áreas, a área de desenvolvimento se não a principal, uma das. E esses seres são bem geniais, digamos assim. Eles estão cheios de ideias, mas que vão sempre esse tipo de privilégios e te apresentar problemas que no final das contas, no fim da investigação, eles sempre têm uma relação também. Não, mas nada contra desenvolvedores, entendeu? Só explicando mesmo para o pessoal. Você fala demais, amigo. Às vezes você vai ser acordado, 3 horas da madrugada, você vai estar na sua cama, dormindo em paz, e o pessoal de operações, geralmente, monitoramento ali, o pessoal de TI vai te acionar, porque ou teve algum lock no banco, alguma instância caiu, algum alerta específico de base, assim, os motivos são incontáveis e eles vão ocorrer, isso é garantido. E por último, e não menos importante, a pressão da profissão. Por você ser responsável por esses dados e estar nesse papel de evidência, pelo sigilo das informações, toda aquela importância que as informações têm para a empresa, na maioria dos casos você vai estar trabalhando sob pressão, mas é uma pressão que você vai se adaptando com o tempo e é inerente ao cargo, claro. Mas esses pontos que eu citei por último agora são alguns pontos negativos da profissão, como qualquer outro você vai ter. Primeiro e mais importante, você vai precisar ter muita paciência para lidar com os problemas que vão surgir, e não serão poucos, é claro, mas você vai lidar com consultas muito ruins, erros que não se justificam, e por estar dentro do banco, você vai ter que responder pela maioria deles. Para lidar com a maioria desses cenários de problemas, você vai sempre trabalhar com a linguagem SQL. A gente vai ver posteriormente outros bancos que são derivados de NoSQL, NoSQL, ou seja, linguagens que não são estruturadas, mas para esse momento inicial a gente vai tratar mais sobre linguagem estruturada mesmo. Entenda isso como um dicionário obrigatório, é uma segunda linguagem que você vai ter que desenvolver para trabalhar nessa área, são os comandos SQL. Uma característica importante no mercado de tecnologia, então isso vale para o DBA, como qualquer outra profissão também, dentro dessa área, é a questão da curiosidade. O profissional que vai se destacar é aquele que vai ser curioso, para entender o problema, buscar uma solução mais elegante e sempre se questionar, e atender nessas dúvidas, porque as dúvidas vão surgir e elas precisam ser saciadas.
Bom, então, para concluir, a gente sabe que para você se destacar mesmo nesse mercado, você precisa ser um bom solucionador de problemas, né? Basicamente, essa é a principal. Se eu tivesse que te dizer uma habilidade que você precisa trabalhar bastante, é justamente essa, né? Pois você vai lidar com diversos tipos de problemas em diversos cenários e com diversas equipes, né? Se você está gostando do conteúdo, se inscreve, compartilha e comenta aí abaixo, né? Para que a gente possa continuar aí na produção do conteúdo e agregue valor para mais pessoas. O primeiro passo para ingressar na carreira, sem sombra de dúvidas, é o estudo, né? Então, neste canal a gente vai tratar diversos assuntos, a gente vai ter essa parte mais voltada para o estudo, claro, porém você precisa agregar outros conhecimentos de outras fontes, né? Como livros, cursos e tutoriais, workshops, né? Eu particularmente iniciei com um curso técnico, né? Então eu sempre recomendo isso. Todos os estados também você vai ter uma escola técnica que o governo também tem um método de seleção, né? Na minha época era um mini vestibularzinho que você fazia para aquele curso técnico, né? Hoje em dia tem uns que eu soltei, outros tem algumas provinhas também e tal. Por exemplo, Brasília você tem a ETB, né? ETC e outros órgãos do tipo, né? Que passam esses cursos aí. Outra questão muito bacana também para quem está começando é criar os seus próprios projetos, né? Porque aí você começa a ter experiência prática mesmo, você pode se vender melhor e você começa a ter um portfólio até mesmo para adquirir novos clientes, né, entrar em algum emprego CLT também, né. Bom, e é muito importante também, né, que você se familiarize, né, com as ferramentas disponíveis, né, escolha um SGBD inicialmente para você ir pegando os conceitos, mas isso não te prende só naquele, né? Então você pode estudar Oracle e MySQL ao mesmo tempo, né? Oracle e MongoDB, por exemplo, né? SQL Server. Então, esses testes, né, ferramentais são importantes para você testar mesmo, né, o uso da linguagem, né? Você cria uma máquina virtual, faz os procedimentos ali, né, e valida a parte prática, né, que é muito importante. Isso a gente vai tratar também aqui mais adiante. E um outro ponto importante também é sempre comparecer nos eventos, né, nos workshops, todas as capitais do Brasil, em algum momento do ano você tem esses eventos de TI, e ali você aumenta a sua network, né? Que no caso a sua rede de contato, né? Você faz amizade com pessoas relevantes na área, né? E aí você abre a porta para novos projetos, né? Isso agrega bastante, né? Eu particularmente fui muito beneficiado com isso também. E para quem está começando, né? Que é o foco aqui, é muito importante que essa pessoa esteja sempre sujeita a pegar os projetos como projetos de assistente, né, de trainee, estágio, né, porque para você ingressar no mercado, você vai enfrentar algumas dificuldades de já entrar num cargo mais sênior, né, mais técnico, puramente técnico e um alto nível de profissional, né. O que eu vejo mais importante também é você já focar num tipo de empresa que você concorde com os ideais, é claro, né, é muito difícil você trabalhar num lugar onde você não compactua, né, dos valores da empresa, e de preferência, né, em setores privados, né, eu acredito que a tua chance de crescimento na área é maior do que em alguns públicos, né, que você tem editais fechados, né, o estágio geralmente é menor, o projeto ali, e você tem que ficar rotacionando muito, né. Mas isso varia de perfil para perfil, né, não significa que um estágio numa área pública seja ruim. Bom, resumindo, né, estuda, pratica, participa de eventos, né, para trabalhar o seu network, né, a sua rede de contatos, e agarre todas as oportunidades que forem surgindo. E aí, com o tempo, você vai amadurecendo o teu perfil, né? E as oportunidades melhores vão aparecer também, né? E acompanhada de todos os benefícios, é claro. Mais uma vez, né, eu peço que se inscrevam no canal, pois vamos tratar mais a fundo desses assuntos relacionados a essa área que está em crescente demanda, né? E a ideia desse canal é sempre a gente tratar mesmo do básico ao avançado aí sobre esses assuntos. E é isso aí, galera. Valeu, tamo junto. Até o próximo vídeo.